Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu vou direto ao ponto. Me ensinaram assim durante muitos anos que Cristo salva o pecador. Mas eu aprendi que Cristo não salva o pecador. Oi, aqui no Rio de Janeiro hoje está muito frio, mas vai ficar quente, porque eu preciso que vocês me ouçam. Por favor, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês querem que eu continue assim, vamos me impulsionar, vai, dá uma curtida aí, entendeu? Não custa nada para você, mas é muito para mim, tá? Dá uma curtida e compartilha com outros, para que outros também venham curtir e comentar. São as coisas mais importantes. Curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Olha, já somos mais de 2.700 irmãos aqui unidos, né? Mas nós vamos crescer. Eu posso contar com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu vou direto ao ponto. Me ensinaram assim durante muitos anos que Cristo salva o pecador. Mas eu aprendi que Cristo não salva o pecador. Vamos entender a Bíblia? Sabemos que Jesus veio, né, de Nazaré para salvar aqueles o que da lei, né? Que é pecado? Pecado era o transgressor que da lei. Sabemos que Jesus veio, né, para cumprir a lei, não é verdade? Então Jesus, ele cumpriu a lei, cumpriu o tempo do pecado, que na graça não tem, ninguém transgride a lei. Vamos ver a origem do pecado. A Septuaginta traduz o grupo de palavras 540 vezes, né, pelo verbo, né? E os substantivos de vários, né? E o substantivo de derivados, eles ocorrem 265 vezes no Novo Testamento. O fato de que todos pecaram, né? Está escrito todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Isso no tempo lá da glória de Deus. Eles que viviam no tempo do pecado, no tempo do que transgrediam a lei, estavam destituídos da glória de Deus. Mas veio, né, Jesus Cristo, e em Cristo Jesus, o ressurreto, né, esta glória se manifestou, né, que é a graça. Não mereciam, mas, né, é um favor imerecido. Então, eles continuamento. O fato de que todos pecaram continua sendo enfatizado no Novo Testamento, né? Romanos 3:10, 18, 23, aqui, né? 1 Reis 8:46, Salmo 14, 1:3, né? Eclesiastes 7, 20, enfim. O desenvolvimento do Novo Testamento é que Cristo, aqui o ressurreto, não estamos falando do Nazareno, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, então, se o sacrifício foi único, ele não salva, ele salvou, né, pelos pecados, e está assentado para sempre à destra de Deus, né? Porque com uma só, né, sacrifício, oblação, que é sacrifício,
aperfeiçoou para sempre os que são o quê? Santificados. Hebreus 10, 12, 14. Então, Cristo não salva, Cristo salvou. Mas o que nós temos que prestar atenção é na palavra, que nos está iluminada pela revelação. Irmãos, o desejo do meu coração, aqui eu estou lendo Romanos 10, e a minha súplica, está suplicando a Deus em favor o quê? Deles, é para que sejam o quê? Salvos, né? Que sejam o quê? Entendidos. Está falando aqui daquele povo, né? Que ainda conhecia só o tempo da condenação, o pacto da lei. Então, porque dou testemunho a favor deles, de que eles, né, têm zelo por Deus, né, os fariseus, os religiosos, porém não com entendimento, né? Então, Jesus Cristo já fez, né? Nós lemos ainda há pouco, com uma única sacrifício se aperfeiçoou para sempre, é eterno, né? Com entendimento, mas não o que? Com entendimento. Vamos ler, entender direitinho? Eles têm zelo, né, pela religiosidade, mas não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, né, e procurando estabelecer a sua própria, né, humana terrena, justiça, né, culto terreno, não se culto humano, não que se sujeitaram à justiça que vem que é de Deus, não é verdade? Agora o que nós temos que entender aqui, ó, Romanos 10, 4, porque o fim da lei, né, é Cristo, né? Se foi o fim da lei, não existe o quê? Mais pecado, porque o pecado era na transgressão da lei, não é verdade? Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça o que de todo aquele que crê em Cristo Jesus, o ressurreto, o Deus vivo, do novo e vivo caminho, a novidade de vida. Então, para fechar, sabemos que na graça não vemos mais segundo a carne, né? Segundo a Jesus de Nazaré, porque o véu, né, foi rasgado, né? O véu da origem carnal foi rasgado. Não é verdade? Romanos 8 diz assim, ó, agora, pois já não existe nenhuma condenação, né? Para os que estão o quê? Em Cristo Jesus, o ressurreto. Porque a lei do Espírito da vida e abundância, né, em Cristo Jesus, livrou, né, salvou. Então ele não salva, ele salvou, né? Você o quê? Da lei o quê? Da lei do pecado. Então Cristo não salva, né, do pecado, salvou do pecado e da morte, né? Então, a obra foi feita, não é verdade? Presta atenção, hein? Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue, né, nasce e morre uma vez só. Não estamos falando disso. Nós não somos corpo que tem espírito, mas somos espírito que tem um corpo, né? Então, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o que é o reino de Deus, o reino espiritual, né? A corrupção herdar a incorrupção. Eu estou lendo 1 Coríntios 15. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados na mente, entender, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, né? Ao ressoar da última trombeta. A última trombeta, irmãos, preste atenção, pelo amor de Deus, é a graça, você entender essa palavra da graça, né? Porque ouvimos muitas trombetas, né? Como está lá em 1 Coríntios, aliás, em João 15, né? A videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira, que a gente ouviu muitas videiras que não eram verdadeiras, ou meias verdade, com meias verdade, né? Então, a última trombeta, né? Trombeta que sai da boca, né? Gritando, é a palavra da graça. Que ouvimos palavras que vêm lá do tempo do Egito, né? Depois Babilônia, não é verdade? E os tempos do Império Romano, não é verdade? E depois entrou, né? Esses que são, né? Que foram... vieram através de uma reforma, né?
e depois outra reforma, não é verdade? Protestantes, então tem muitas palavras, religiosidade, veio os fariseus, né? Depois veio a religiosidade, né? Que veio a partir de Constantino, não é verdade? E veio essas meias-verdades depois de Martinho Lutero, né? Que tirou algumas teses, mas continuou quase que a mesma coisa, os mesmos objetivos, não é verdade? E chegamos a um entendimento da aliança da graça, dessa aliança que é eterna, que já salvou, já concluiu, é um fato consumado, né? Uma escatologia consumada. Então, a trombeta soará, os mortos que ressuscitarão. Então, quando a graça, né, começou a soar aquilo, né? Foi um tempo que Paulo estava falando, escrevendo. Então, os mortos espiritualmente, né? Que o morto mesmo, carne, não volta, não é verdade? Não tem como. Então, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Não é corpos, é espírito. Ressuscitarão incorruptíveis e nos seremos transformados. Porque é necessário, não é verdade? Preste atenção, por favor, preste bem atenção. É necessário que preste bem atenção na palavra, no que está escrito. Porque em Cristo recebemos o quê? A vida e vida em abundância. E quando este corpo corruptível, né? Da vergonha da carne, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, né? Se revestir de imortalidade, então se cumprirá o quê? A palavra que está escrita. Então, naquele tempo, ele falou, se cumprirá, porque se cumpriu no ano 70 DC. Tá bom? Preste atenção, menina. Visto que a morte veio o quê? Por um homem, né? Por Adão, né? O Adão humano, por um homem veio o quê? E por outro homem, né? O segundo Adão veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, né? E estavam destituídos né? Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, assim também todos serão o quê? Serão aqui, o verbo é porque ainda não tinha acontecido, concluído, que foi da cruz até o ano 70 depois de Jesus. Então, com a derrubada do templo físico de Jerusalém, da onde o véu foi da origem, né, da carnal foi derrubada, que depois, né, lá em Constantino, arribaram o templo de novo, né, costuraram o véu. Esse é outro assunto. Serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua o quê? Ordem, né? Cristo foi o primeiro, não é verdade? Depois veio todos. Então virá o quê? O fim. Fim de quê? Fim de quê? Do mundo? Como foi falado lá em Mateus 24, Jesus? Não. Naquela geração mesmo, então virá o fim daquele tempo, né? Tempo. Então virá o quê? A novidade de vida em Cristo Jesus. Então foi o fim do templo físico para vir o templo espiritual. Agora ele vive em nós quando ele entregar o reino de Deus e Pai, né? Quando houver destruído o quê? Todo o principado, né? Todo poder aí governal, né? Que querem ser os bambambãs manipulando todo mundo, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Presta atenção agora. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então ele já destruiu a morte ou não? Né? Ou ainda virá para destruir a morte? Ele vai vir para fazer o quê? Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Presta atenção, menino, presta atenção. Agora vamos terminar. Acabou o tempo do culto do templo de Jerusalém, o templo físico, casa de tesouro. Casa de tesouro agora somos nós, não é verdade? Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste,
nem deles te o que agradastes, coisas que se oferecem segundo o quê? A lei, acabou a lei. O fim, nós não lemos Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, não podemos ficar vivendo, né, de ensinos segundo a lei. Senão estamos o quê? Contra Cristo, somos anticristo, estamos anulando a graça, não é verdade? Num segundo momento, acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, né, a sua vontade. Cristo falou, né? Remove o primeiro pacto para estabelecer o segundo, a graça. Presta atenção, menino, presta atenção mesmo. Concluindo, não conheça Jesus de ouvir falar, mas de pesquisar, de entender, né? Jesus, porém, entendo o que oferecido o quê? Para sempre. Se ele se ofereceu para sempre, ele não vai vir fazer outro sacrifício, fazer outra coisa. Ele já fez, né? E descansou, né? Desde o princípio, ele descansou no sábado, né? O sábado é o descanso. Nosso sábado hoje é Cristo, nós descansamos nele, né? Então, é oferecido que é para sempre, único é um único, assim como diz também a palavra, que Jesus Cristo é o único mediador, não existe religiosidade, não existe nenhum outro meio, né? Hebreus, ali 1, versículo 1, diz que foi lá no passado que Deus falava através dos profetas, mas depois veio Jesus, não é verdade? E hoje é através da iluminação do Espírito Santo de Deus, através da revelação que foi dada aqui a Paulo, né, e a João. Então Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, né? Então, se ele ofereceu sacrifícios pelos pecados, porque não tem mais pecados, né? Agora é Gálatas 6:7, né? Que o homem planta, o homem colhe. Então, nós temos que ver bem o que nós estamos plantando nas mentes, o que nós estamos ensinando, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é verdade? Todas as intenções se voltam para nós. Então, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos, né? Inimigo não é diabo, demônio, devorador, nada disso não. Inimigo são aqueles que são contra a palavra da cruz, né? Até que os inimigos sejam postos por estrado, né, dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então a oferta já foi oferecida para sempre. Os que o quê? Estão sendo o quê? Aperfeiçoados, santificados, né? E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, né? A novidade de vida. Então, Cristo não salva, Cristo já salvou, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. A obra de Cristo já foi concluída, né? Ele nos libertou, quem é esse nos libertou? Aqueles que viviam no pacto da lei, né? No pacto da lei, ele transportou, né? Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, né? Resgate, já foram resgatados, né? Da remissão o quê? Dos pecados. Então ele tira menino de pecado, né? Você lembra que João falou assim, eis aí o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, se ele já foi o Cordeiro Santo, não é verdade? Então, ele já foi o que, né? Nós lemos aqui ali em Hebreus, né? Que uma única oferta tirou. Então, ele não tirou. Então, ele não salva ninguém do pecado. Ele já salvou. Que o homem planta, o homem colhe. Ele é a imagem do Deus e o que? Invisível. Cristo é o invisível, né? Não é o Nazareno que andou, né? O verbo se fez carne e habitou ali com eles, né? Mas é o Deus invisível, o primogênito de toda o quê? A criação, né? O Filho de Deus. Pois neles foram criadas o quê? Todas as coisas, nos céus e o quê? E sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, né? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo o quê? Nele tudo o quê? Subsiste. Ele é a cabeça desta nação, né? Desta nação da graça eterna, que entende, né? Que é o quê? A igreja. A igreja hoje é uma nação. Não é cimento armado daqui e dali, da religiosidade dividida, né? Mas é de uma nação, a nação daqueles que não nega o amor da cruz, né? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, né? Mortos espiritualmente, para ter o quê? A primazia, né? Dos mortos, porque ele deu vida já, vida em abundância, né? Vida eterna em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele o que residisse toda a plenitude, né? E que, havendo feito a paz, né? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, né? Reconciliou, não reconciliou, menino? Quer sobre a terra, quer o quê? Nos céus. Quer dizer, nos poderes da terra e nos poderes dos céus, não é verdade? O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, o que ligar, entendeu? E vice-versa. Pai seja convosco. Vamos ler a Bíblia, hein? Até o próximo vídeo, né? Estudando, pesquisando, para estar compartilhando. Não esqueça, ó, de dar o joinha, entendeu? Compartilhar com outros, né? Para a gente ler a Bíblia junto, né? Não vamos conhecer a palavra de ouvir, para falar só de ouvir pregações, né? Só de ouvir o mestre, o professor de escola bíblica. Mas vamos realmente, não somente anotar, mas chegar em casa, né? Vamos realmente estudar, pesquisar, que só assim crescemos na graça e no conhecimento de Deus, para termos todos os dias nas nossas vidas um culto racional de transformação, para podermos ser a cada dia um pouco melhor, né, uns com os outros, tá bom? Porque Jesus disse, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso é que provamos que amamos a Deus. Se inscreva, deixe seu like.